A paralisação do governo dos Estados Unidos completou uma semana sem perspectiva de acordo. Com dinheiro congelado e servidores federais sem receber, diversos serviços públicos foram afetados. Para conversar conosco, que efeitos se tem aqui no Brasil em função do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, nós convidamos Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados. Sérgio, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Bom dia, Milton, Cássia, prazer falar com vocês. Bom dia. O impacto aqui se vê no mercado financeiro. E por quê? Pois é, Milton, exatamente. O impacto maior, obviamente, é na economia americana. Nessa paralisação é bastante ruim em termos de informação de dados, em termos do serviço público que é dado para o consumidor americano no final. Para a gente, para o mundo como um todo, o impacto é estritamente financeiro. Você aumenta a percepção de risco em relação à economia americana. Né? A gente fica cegas com alguns dados importantes, por exemplo, o dado de mercado de trabalho, que a gente chama de payroll, que era para ter sido divulgado na sexta-feira, sempre acontece no começo do mês, não foi divulgado no momento crítico, que a gente precisa saber se os Estados Unidos está em processo de desaceleração ou não, e se vai precisar cortar mais juros, ou se os juros vão ficar estáveis por conta da guerra tarifária, que está subindo a inflação nos Estados Unidos. Então, nesse momento de grande incerteza, você deixar de publicar informações que são muito essenciais nesse momento, coloca o mundo em percepção de risco. E aí, no nosso caso, o que acontece? A bolsa cai, a taxa de câmbio deprecia com um pouco mais de intensidade, que é o que a gente viu acontecer. Mas eu diria que os impactos aqui são mais suaves, Milton e Cássia. A tendência é o impacto ser muito mais grave, obviamente, nos Estados Unidos. No Brasil, a tendência do impacto, por enquanto, e a depender do tempo que durar esse shutdown, o impacto tende a ser relativamente pequeno. Quando a gente pensa no impacto nos Estados Unidos em relação ao crescimento da economia, qual é esse impacto e quantos dias de paralisação precisariam acontecer para que, de fato, a economia, o crescimento da economia do país fosse impactado? Acho que o grande problema lá, Cássia, de tudo que a gente está vendo acontecer agora é que talvez isso é como se fosse uma cereja num bolo muito ruim, mal feito, que está sendo cozinhado, está sendo feito desde o início do ano, né? O Trump é um tipo de personalidade, de político, que não tem muita dificuldade em sentar para fazer acordos reais. Né? Ele é intransigente, ele coloca a sua base de opção e o outro que se vire para aceitar. E isso no Congresso americano é muito difícil de funcionar dessa forma. Você precisa ter muito mais conciliação. E a gente está vendo essa dificuldade do governo fazer essa conciliação acontecer. É provável que o Trump acabe tendo que ceder por conta do desmonte que a gente vê acontecer na economia americana por conta dessa paralisação. Né? Diversos serviços públicos espalhados pelo país começam a ficar parados e a população começa a ficar impaciente e reclamar com muita razão sobre isso. O impacto na economia real vai depender exatamente de quanto tempo dura. Eu tenho a impressão que isso vai acabar se resolvendo. Talvez seja um pouco mais longo do que a gente imaginava, né? Está mais de uma semana já, mas a tendência, eu acho que nos próximos dias, no máximo uma semana ou duas, isso se resolva e o Trump vai ter que ceder aos democratas, que querem mais programas na área de saúde, especialmente, para aceitar terminar o shutdown. Acho que isso vai acabar acontecendo no final. Já é possível identificar, medir ali que tipo de influência esse shutdown está tendo nos mercados financeiros, não só no Brasil, mas no mundo? Eu acho que o principal disso tudo que está acontecendo, quando a gente olha a história americana recente, quer dizer, várias vezes a gente chegou nesse limite de dívida nos Estados Unidos e você teve o shutdown. A gente está no processo fiscal americano, no final, que está muito ruim. Dívida pública americana está extremamente alta, é acima de 100% do PIB. O déficit está em 2 trilhões de dólares, é praticamente o tamanho do PIB brasileiro. E quando a gente olha para frente, não tem perspectiva de solução. O Congresso americano é extremamente polarizado. As medidas que você precisaria fazer para ajustar o fiscal americano não vão acontecer. Então, o déficit vai continuar subindo, a dívida vai continuar subindo, e nesse cenário, o que a gente muito provavelmente vai ver acontecer? Esses limites de dívida são renegociados, vão ser alcançados rapidamente novamente. E aí a gente vai ter toda essa discussão de novo. Se não fizer aumento da dívida, você tem um shutdown. A gente está vivendo essas experiências com muito mais celeridade, com muito mais rapidez, com muito mais frequência nos últimos anos. E por trás disso está essa dificuldade de você fazer um ajuste fiscal mais significativo na economia americana. Então, Milton e Cássia, a gente está vendo isso agora, muito certamente, eu diria que talvez um ano, 2 anos, a gente vai ver de novo isso acontecer, né? Porque o governo americano não quer fazer o dever de casa.
Sérgio Vale, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN, pela sua análise. Um bom dia. Bom dia, Milton, Cássia. Prazer falar com vocês. Obrigada. Sérgio Vale é economista-chefe da MB Associados.